Olá, queridos, a paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Está entrando no ar mais um programa Antídoto e hoje nós estaremos falando sobre algo muito especial, algo muito maravilhoso. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos, não é verdade? Nós estaremos falando hoje sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ou o filho aquele que desperdiça, Estaremos falando também do pai do filho pródigo, do irmão do filho pródigo, ou seja, nós estaremos fazendo um estudo bíblico baseado ali nessa história, nesta parábola, em Lucas capítulo 15, e eu tenho certeza de uma coisa, será especial, tem muita coisa que nós podemos aprender aqui e vai servir de instrução e de ensinamento para todos nós, amém? Muitas coisas que eu estarei falando e outras coisas que eu não estarei falando, mas na sua meditação, Deus irá revelar ao teu coração. Amém? Bom, vamos rodar aqui a vinheta e já a gente volta. Aumente o volume aí do seu aparelho e vamos estar juntos para mais um estudo bíblico. Deus abençoe. É isso aí, Deus abençoe. Bom, mais um momento, mais um dia de antídoto e que bom que você está aí conosco. Eu quero desde já pedir aí que você deixe este like, não esqueça de deixar o like e se possível for, compartilhe também com outras pessoas. Nós vamos para mais um dia de estudo bíblico, para mais um dia onde nós estaremos abordando aqui a palavra do Senhor, falando sobre a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor irá trazer instruções preciosas para você, abençoará a tua vida. E eu quero que você compartilhe. Se Deus abençoar você, compartilhe com outras pessoas para que outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Eu agradeço desde já os nossos irmãos que estão online conosco, os nossos irmãos que estão sempre aí participando do chat. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, mas os nossos irmãos também que vão estar participando posteriormente no momento da gravação, já o antídoto gravado, O antídoto no momento ao vivo, muitas pessoas participam, mas também muitas pessoas participam do momento gravado, já após a live, melhor dizendo, Mas ainda assim, que Deus abençoe a sua vida, abençoe todos e que a palavra do Senhor possa falar ao teu coração. Bom, como eu disse, nós estaremos falando aqui sobre Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Eu estarei pontuando aqui algumas coisas que falam ao meu coração, no que diz respeito a esta parábola aí do pai do filho pródigo. Eu estarei pontuando e eu creio que vai ser de grande lição para todos nós. Bom, vamos ler então? Vamos ler então a parábola. E diz assim, capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, a partir do verso 11 diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponha nele um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, é importante você entender isso, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se-lhe perdido e foi achado. Então, aqui do verso 11, do versículo 11 ao 32, o Senhor Jesus, ele conta esta parábola muito conhecida, deste trio aqui, do filho pródigo, o filho desperdiçador, o pai do filho pródigo e o irmão. E a Bíblia vai dizer, queridos, que este filho pródigo, como nós lemos, ele pediu a parte dos seus bens, o pai dividiu, o pai repartiu de igual modo para os dois filhos. Então esse filho mais novo foi para um lugar bem longe, desperdiçou tudo, e quando ele estava na miséria, desejando comer aquilo que os porcos estavam comendo, então ele se lembra do pai, ele cai em si, se lembra da casa do pai, volta para a casa do pai, e o pai o recebe, o pai restitui a ele a autoridade, a posição de filho, então ele ali fica, e com certeza ele é abençoado. Porém, o seu irmão, muito chateado com aquilo, vai questionar o pai, e o pai diz: não, meu filho, convém sim que nós venhamos nos alegrar, pois o seu irmão estava morto, ele reviveu, ele voltou. Então, assim, uma história maravilhosa, uma história, como eu disse, muito conhecida, uma parábola muito conhecida. Mas vamos analisar aqui os pontos que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro de tudo, a Bíblia diz no versículo 12, 13 e 14, a Bíblia vai dizer que ele era o filho mais jovem. Então ele chega para o pai querendo a parte dos seus bens, ou seja, querendo a sua herança. Mas aqui existem alguns equívocos. E um deles era que o pai estava vivo. Então, por que dar a herança ao filho, já que o pai estava vivo? Isso não é comum. Isso não é comum e até mesmo não é tão certo, não é verdade? O pai ainda estava vivo, mas o filho reivindicou a parte da herança dele. Então a herança foi dividida aqui em 3 partes, A parte do pai, a parte do filho mais velho e a parte do filho mais novo. E este filho mais novo, ele vai para um lugar distante e gasta tudo, porque ele não era apenas filho mais novo na idade, mas ele era também filho mais novo na imaturidade. Ele era imaturo. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar é justamente isso. Ele era um filho mais novo. Ele era imaturo. Ele não tinha maturidade para lidar
com certas coisas. E isso é muito interessante a gente ressaltar, sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 21, olha o que a Bíblia diz: a herança que no princípio é adquirida às pressas, ou seja, a herança que é adquirida às pressas, rapidamente, de qualquer jeito, a pessoa que tem uma ganância em adquirir algo, no fim, não será abençoada. Ou seja, aquilo não trará bênção sobre ela. Então isso é muito interessante, Provérbios capítulo 20, versículo 21. E o filho pródigo, ele fez exatamente isso. Ele quis adquirir a herança dele às pressas, de forma gananciosa, e no fim não foi abençoado, porque ele desperdiçou tudo. E por quê? Porque ele era imaturo, ele não estava preparado para aquela herança, ele não estava capacitado para aquela herança. Eu não sei se você já viu inúmeras pessoas que desperdiçaram tantas coisas, ou que receberam algo, mas infelizmente por não ter maturidade, por não ter instrução e sabedoria, desperdiçaram tudo. Por quê? Porque veio meio que de mão beijada, veio de qualquer jeito, de mão beijada, e a pessoa não estava preparada, ela não foi forjada para adquirir aquela herança. Então, uma coisa eu quero dizer para você, é o primeiro ponto: amadureça. Eu e você precisamos amadurecer e tomar cuidado com a imaturidade, porque essa imaturidade, esse despreparo, pode nos fazer desperdiçar muitas coisas que de repente nós venhamos receber, segundo a nossa luta, e receber também pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque a pessoa luta, mas em alguns momentos ela adquire e acaba desperdiçando. Então é necessário que você venha entender isso e compreender isso sobre a tua vida. Amém? Então o primeiro ponto é: não desperdice a herança. Deixe que a herança vai chegar no tempo certo. Algumas coisas vão acontecer no tempo certo. E ore ao Senhor: Senhor, que eu esteja preparado, que eu esteja preparada para receber o que o Senhor tem para mim, para eu viver o melhor do Senhor, porque eu não quero desperdiçar. Eu quero de fato reter em nome de Jesus. Amém? É o primeiro ensinamento que nós temos aqui. O segundo ensinamento, que eu gostaria de compartilhar, está no versículo 17 e o versículo 18, onde a Bíblia vai dizer, queridos, que ele caiu em si, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e vou falar para ele que eu pequei contra o céu e contra ele. Então você percebe que ele cai em si, ele desperta. Cair em si é a pessoa despertar de uma situação a qual ela está vivendo. E isso é muito importante, irmãos. Todos nós precisamos em alguns momentos cair em si, despertar de alguma coisa. Existem muitas pessoas que infelizmente estão envolvidas por uma situação, e tão envolvidas que elas ficam cegas. E elas não conseguem cair em si, despertar, analisar a sua realidade. E ele só caiu em si quando ele estava desejando comer as bolotas dos porcos. Ou seja, quando ele chegou no fundo do poço. Um tempo difícil nem sempre é para exercer juízo, mas para nos fazer retornar, ou seja, reconhecer. Às vezes, um tempo difícil, eu repito, um tempo difícil não vem para exercer juízo, mas para nos despertar de um sono profundo. Guarde isso. Então, todos nós, em alguns momentos, talvez precisamos cair em si e despertar. Alguns acabam despertando depois de longe demais. No caso do filho pródigo, ele foi tão longe, irmãos, que ele precisou perder tudo para então cair em si e despertar. Que a casa do Pai, estar na casa do Pai, era o melhor lugar de se estar. Infelizmente, irmãos, e ele já havia perdido tudo. Mas ele reconheceu, pelo menos em tempo, ele caiu em si. Às vezes, uma pessoa, ela cai em si de diversas formas. Como eu disse, uma das formas é quando ela passa por um momento difícil, por alguma situação difícil. E aquela situação difícil vem
não para exercer juízo, como eu disse, mas para às vezes despertar o coração dela. Outra forma de cair em si é ouvindo. Dificilmente, já é mais difícil, né? Uma pessoa cair em si ouvindo, mas é uma forma. Existem pessoas que estão tão envolvidas por uma situação, mas quando uma palavra vem, quando algo fala ao coração dela, ela então desperta e ela cai em si. E vê que o caminho que ela está traçando, o jeito, o estilo de vida que ela está vivendo, é um estilo e é um caminho completamente torto, fora da vontade de Deus para a vida dela, fora do propósito. Então ela cai em si. Como eu disse, é um pouco mais difícil, não é verdade? Mas existem pessoas que ainda estão quebrantadas, por mais que estejam envolvidas por algumas situações, mas ainda tem um coração sensível à voz de Deus. Então, às vezes, Deus usa um amigo, usa uma pessoa de fora que ela não conhece, Deus usa e ela acaba ouvindo, então, caindo em si. A segunda lição que nós temos, ele caiu em si, o filho pródigo. Já no verso 22, quando ele volta para a casa do pai, ele se arrepende, ele reconhece, ele caiu em si, e ele reconheceu que ele pecou contra o céu e contra o pai. Um ponto interessante aqui é que ele reconhece o pecado dele, ele caiu em si. O cair em si é para isso, é para despertar a pessoa e fazer com que ela se arrependa. Se arrependa. Em alguns momentos existem pessoas que caem em si e despertam e entendem que não pecaram apenas contra Deus, mas contra uma pessoa. E vai lá e pedem perdão. Isso é importante também a gente ressaltar aqui. Porque existem pessoas, não, eu pedi perdão a Deus, estou perdoado. Mas às vezes ela precisa pedir perdão também a alguma pessoa, alguém. E ela precisa reconhecer isso. E às vezes chegar e pedir perdão. Então o filho pródigo, ele reconhece que pecou contra o céu e pecou também contra o pai. Aí no versículo 22, quando ele volta para a casa do pai, o pai, ele tem aqui atitudes maravilhosas. Ele coloca a roupa no lugar do filho. Ele também tira as suas vestes sujas, e coloca a roupa no filho. Ele dá o anel, as sandálias, manda matar o bezerro cevado. E isso aqui é algo maravilhoso. Olha o que diz. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa, tem que ser rápido. Traga lá a roupa e vamos vestir o meu filho, É algo maravilhoso isso. E ponha nele o anel na mão e as sandálias nos pés. E trazei também o bezerro cevado. Então, queridos, olha só a atitude do pai. Colocar vestes novas. Existe um texto de Zacarias capítulo 4, ou melhor dizendo, capítulo 3, versículo 4, aonde o Senhor responde e diz o seguinte: aos que estavam diante dele, dizendo, então respondeu aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. O Josué era um sumo sacerdote, que estava com vestes sujas. E a Bíblia vai dizer que Satanás estava à sua direita para se opor contra ele, contra tudo aquilo que ele estava fazendo. Ele estava com vestes sujas. Ou seja, simbolizando aqui a corrupção, simbolizando o pecado de Israel. E Satanás estava sempre se opondo contra Israel, contra Josué, o sumo sacerdote. Mas Deus diz aqui que iria tirar as vestes sujas e colocar vestes novas, vestes limpas. A Bíblia também fala aqui em Apocalipse capítulo 3, capítulo 3, versículo 5, que Deus ele promete novas vestes a todo aquele que vencer. Então vestes está falando de pureza, está falando de nova vestimenta, de um novo estilo de vida. Está falando, porque, irmãos, imagine só, quando alguém vai a um casamento, ela coloca roupas apropriadas para um casamento, não é verdade? Quando ela vai em um lugar um pouco diferente, não, eu vou aqui apenas, eu vou nesse determinado lugar aqui, vou fazer um lanche, ela vai com uma roupa bacana tal, mas quando se trata de um casamento é uma roupa diferente, porque a roupa ela tem a ver com determinada situação, de acordo com o lugar que a pessoa vai.
Irmãos, e as vestes para a eternidade precisam ser vestes brancas. Vestes brancas. E o Senhor, Ele deseja trazer essas vestes brancas. Amém? Essas vestes puras, que tem a ver com santidade. Vestes de louvor, ao invés de cinzas. Então é isso que Deus quer fazer nesse tempo. Trocar as vestes da igreja dele. Quando uma pessoa ela se corrompe, ela sai completamente do propósito de Deus, é o que Deus faz. Ele troca as vestes. O que ele fez aqui com o sumo sacerdote Josué de Zacarias capítulo 3. E também ele faz algo interessante. O pai do filho pródigo coloca um anel no dedo. Esse anel no dedo aqui simboliza a nova aliança. Aquela aliança antiga, ela foi perdida. Mas agora o Senhor restaura e traz uma nova aliança. Simboliza a nova aliança com o povo, com a igreja do Senhor. Esse anel também simboliza compromisso, simboliza autoridade. Tem vários pontos aqui. Um rei, quando fazia uma carta, a maneira dele assinar era carimbar com o seu anel. O anel simboliza autoridade. Até nos dias de hoje, quando alguém recebe alguma coisa, algum prêmio, às vezes recebe um anel de reconhecimento, de autoridade naquilo, não é verdade? Então o anel simboliza tudo isso. E o pai restitui esse anel. Ele dá um novo anel para o seu filho. E é isso que Deus quer fazer nesse tempo, restaurar a tua autoridade, restaurar o compromisso, a nova aliança. Aleluia, que Deus possa selar isso no seu coração. Ele também coloca novas sandálias. Somente os senhores e os filhos dos senhores poderiam usar sandálias. Geralmente, o escravo ele andava descalço, mas os senhores e os filhos dos senhores, eles andavam calçados, com sandálias. O que o pai do filho pródigo está falando? Está fazendo, olha, eu estou restituindo, você é filho. A tua posição de filho, eu estou restituindo a tua posição de filho. Você veio querendo ser um dos escravos, um dos trabalhadores da casa. Porque um dos trabalhadores era muito melhor do que o estilo de vida que você estava vivendo antes. Sim, mas eu não quero que você seja um dos trabalhadores. Eu quero que você seja o filho, um filho para mim. Então, o pai estava restaurando a posição de filho. Outro ponto interessante que o pai fez, ele mandou matar, como diz aqui, o bezerro cevado. Ele não está dizendo 2 bezerros cevados, ele está falando o bezerro cevado. O bezerro, para ser cevado, ele dura cerca de 1 ano e meio a 2 anos. É muito provável que este filho pródigo, ele ficou longe da casa do pai cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos. Ele ficou fora da casa do pai. Então, se um bezerro cevado, ele para ser cevado chega a durar aí uns 18 meses, 19 meses, então, calculamos, que este filho pródigo levou esse tempo fora da casa do pai. Agora, note que o pai manda matar o bezerro cevado. Não era um dos bezerros, era o bezerro. Existia um bezerro sendo preparado para uma ocasião muito especial. Geralmente um bezerro era preparado para uma ocasião especial, quando era um casamento. Então, olha, o fulano vai estar prestes a casar. Então preparava-se aquele bezerro, iam cevando aquele bezerro, e um tempo depois, matavam aquele bezerro e faziam aquela festa, aquela celebração. Então existia um bezerro sendo preparado para um tempo de celebração. E esse bezerro, ele foi morto justamente para esse tempo e para esta ocasião especial. Então nós podemos entender que o pai, ele estava preparando desde já o bezerro para uma ocasião especial. E a ocasião especial era a volta do filho. O pai, ele tinha expectativa que o filho iria voltar. O pai, ele tinha essa expectativa. Isso é algo maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque nós também devemos e temos que ter essa expectativa para um tempo
de celebração. O pai, ele tinha essa expectativa da volta do filho. Então, por que temos que preparar um bezerro? Nós também temos que preparar um bezerro. Por que isso? Porque nós não podemos apenas chorar por conta das perdas, das dificuldades, das frustrações, das tristezas, mas sim nos prepararmos para as grandes celebrações que estão por vir. Eu gostaria de falar algo, porque isso é profético para a minha e para a tua vida. Existe um tempo de celebração que está por vir, e eu e você precisamos estar nos preparando o bezerro, ou seja, com expectativas no coração, expectativas para um tempo de celebração. O pai sabia que o filho ia voltar, o pai tinha aquela expectativa no coração: a qualquer momento o meu filho vai voltar. Então ele prepara aquele bezerro, e é o que nós temos que fazer, ter essa expectativa, e ir preparando para um grande tempo que está por vir. Nós temos que ter isso, irmãos. Existem pessoas que infelizmente apenas ficam chorando, amarguradas por conta de um tempo que estão vivendo, estão se esquecendo que amanhã é um novo dia, e o sol vai nascer. Mas se não houver amanhã, então Jesus veio e buscou a igreja dele. Ou seja, quer tempo melhor do que esse? O tempo do casamento do noivo com a noiva, quer tempo melhor do que esse? Irmãos, então nós temos que ter essa expectativa de um tempo de celebração, seja o casamento do noivo com a noiva, ou seja, um tempo de celebração, uma conquista, uma vitória que há muitos anos você vem lutando. Não perca a expectativa, não perca, sabe, aquela alegria de que algo vai acontecer. É muito ruim uma pessoa viver apenas baseado no momento que ela está vivendo. Não é muito ruim. Nós temos que ter uma expectativa, uma alegria no nosso coração de que algo vai acontecer, que o Senhor ele vai visitar com poder e glória, que algum milagre, aquele milagre vai acontecer. Então, tenha essa expectativa. O pai preparou o bezerro. E o conselho que eu te dou é: prepare também você. Crie essas expectativas no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Aí no versículo 24, eu sei que tem muitas coisas, mas a gente tem um tempo, né, que a gente costuma fazer esse estudo. Então, para não ficar muito longo, a gente vai abreviando. Mas o conselho que eu te dou é que você estude, você leia, e mais coisas Deus falará ao teu coração. No versículo 24 ao 31, a Bíblia diz: porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Eu acho interessante porque no versículo 24 e no versículo 31, o pai, ou melhor dizendo, no versículo 32, o pai, ele ressalta que o filho estava morto e o filho reviveu. Existe algo interessante que nós podemos comentar aqui, irmãos, porque note que o filho estava morto e ele reviveu. Ele não só estava distante, longe, mas ele estava morto. Será que o pai não o amava mais? Não é nada disso. Mas o filho estava morto, e o filho, quando volta, ele revive, ele acaba revivendo. Irmãos, a pior coisa é quando uma pessoa se afasta de fato, se afasta de verdade mesmo dos caminhos do Senhor, e ela morre com seus pecados. Porque existem pessoas que acabam defendendo o seguinte: eu sou filho, e eu me afastei, então eu continuo sendo filho. Mesmo longe, completamente longe dos caminhos de Deus, vivendo uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu continuo sendo filho. Então, independente do estilo de vida que eu estiver vivendo, eu serei salvo. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque, primeiro, aqui essa parábola já mostra que mesmo uma pessoa sendo filha de Deus, é possível ela se afastar. E quando ela se afasta, ela passa da posição de vivo para morto, para morta espiritualmente. E isso é muito sério, porque um morto, ele não pode desfrutar de uma herança. Agora vamos parar e analisar. Qual é a maior herança que nós temos? A eternidade. A herança que o Senhor preparou para nós, para os seus filhos.
Então, quando uma pessoa ela está morta espiritualmente, no sentido espiritual, por que Deus falou para Adão? Adão, quando você comer desse fruto, você vai morrer. Que morte é essa? É a morte espiritual, é o afastamento de Deus. Não era somente a morte natural, mas era a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. Então, quando uma pessoa ela se afasta completamente, vive dissolutamente, desperdiçando tudo que ouviu, tudo que recebeu de Deus, quando ela vive assim, ela vive uma vida de morto. Ela vive uma vida de morta, né? Infelizmente. E se esta pessoa morrer com os seus pecados, como que ela vai desfrutar da herança? Porque um morto, você está compreendendo isso? Um morto, ele não pode desfrutar da herança do Pai. E a nossa maior herança, como eu disse, de fato, é a eternidade. Mas quando este filho volta, ele cai em si, ele volta, então ele sai da posição de morto para a posição de vivo. Ele passa a viver novamente, porque vida é estar no caminho, na verdade, que é Jesus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não estamos no caminho, na verdade e na vida, nós não poderemos desfrutar da herança, ou seja, da vida. Eu não estou no caminho, eu não estou na verdade, eu não estou na vida, então é impossível desfrutar disso tudo. Então, para isso eu preciso estar no caminho. Então ele volta para a casa do pai. Então ele acaba revivendo. O pai restaura a posição de filho. Ele restaura, aquele filho, ele volta à vida. Amém? Então é algo muito interessante. Eu gostaria de ressaltar isso, irmãos. A Bíblia fala sobre a igreja de Sardes, né, que tinha fama de viva, tinha fama de vivo, mas a igreja estava morta. Quantos que infelizmente estão mortos? Isso é muito sério. E um morto, você sabe que depois que uma pessoa morre, ela, com o tempo, o corpo vai entrando em decomposição e ela vai exalando mau cheiro. Um morto é assim, irmãos, exala mau cheiro. O pecado vai exalando mau cheiro. A pessoa, quando está morta, no sentido espiritual, ela vai só exalando mau cheiro. Ela já não consegue mais exalar o bom perfume de Cristo. E ela só exala mau cheiro. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Cair em si. Cair em si, despertar e voltar para a vida. Voltar a viver. Voltar a viver, porque o nosso viver é Cristo. Não existe vida sem Cristo. Então, volte enquanto há tempo. Bom, o versículo 25, 26 e 27 fala aqui sobre o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. E a Bíblia vai dizer que o filho mais velho estava no campo. Guarde isso, ele estava no campo, trabalhando. E quando ele volta, ele encontra ali uma festa, as pessoas dançando, se alegrando, e ele questiona isso. Ele diz, eu não vou participar disso, porque esse homem, este filho, ele desperdiçou tudo, e ele questiona com o seu pai, reclama com o pai, pai, o Senhor nunca me deu um bezerro para me alegrar, para fazer um churrasco, para me alegrar com os meus amigos. E o pai diz, olha, tudo que eu tenho é teu. Note que lá no início da parábola, o pai divide a herança para quem? Para os dois. Para o filho mais novo e para o filho mais velho. Então o filho mais velho ele tinha direito, ele poderia sim usufruir, mas infelizmente ele não sabia dos seus direitos. Ele não entendia os seus direitos. E por conta disso ficou questionando, ficou criando intriga e não queria participar da festa de celebração do retorno do seu irmão. E com essa história aqui, irmãos, eu aprendo muitas coisas com este irmão mais velho. Primeiro, ele estava onde? No campo. Ele era trabalhador. Ele era um filho que trabalhava. Guarde isso. Nós precisamos ser filhos, mas filhos que trabalham. O irmão do filho pródigo, ou melhor dizendo, o filho pródigo, ele volta para a casa do pai para ser um dos trabalhadores. E o pai diz, não, você não vai ser um dos trabalhadores, você é filho. Mas você acha que o pai deu a posição de filho para ele ficar parado? Para ele ficar apenas ali recebendo e todo mundo trabalhando para ele? Não. Ele tinha que ser um filho que trabalhava.
A identidade dele não era de escravo, não era de filho. A identidade dele era de, ou melhor dizendo, não era de escravo, não era de trabalhador, mas a identidade dele era de filho. Mas um filho que trabalha. Não um trabalhador que trabalha, mas um filho que trabalha. Então, uma das coisas que nós podemos aprender com esse irmão mais velho é que ele era trabalhador. Ele era um filho que trabalhava. E assim, irmãos, nós devemos ser filhos que trabalham. Porque um filho de verdade, ele está comprometido com a herança do pai. Ele está comprometido com o trabalho, com o campo. Ele está comprometido com a fazenda do pai. Um filho de verdade, ele está comprometido em trabalhar. E infelizmente existem muitos filhos por aí que não querem trabalhar para o pai. Não querem se envolver com a causa, que é o evangelho, não querem levar a preciosa semente, não querem nada, só querem às vezes ficarem se alimentando, né? Vindo para a igreja, ouvindo uma palavra, e está muito bom. Não, nós precisamos trabalhar, filhos que trabalham. Imagine só um filho que come e dorme, é terrível, né? Um filho que come e dorme. Um filho chega num determinado momento da vida que o filho passa até a incomodar, irmãos, quando fica dentro de casa. Imagine só, você chega ali, encontra o seu filho lá com 20 e tantos anos, com um adolescente já também, né? E olha, só quer saber de cama, e fica no videogame, e fica no celular, no computador, e por aí vai. E o filho não faz nada, e você trabalhando, você chega do campo, e olha aquele filho, nunca faz nada. Não é angustiante, não é terrível isso? E o que o pai faz? Olha, você vai ter que arrumar um serviço. Vem trabalhar comigo, ele faz alguma coisa para envolver aquele filho no trabalho. A mesma coisa no sentido espiritual. Deus, ele quer filhos que trabalham. Jesus falou, o pai trabalha e eu também. O pai trabalha até agora e eu também trabalho. Filho que trabalhava. O pai trabalha, eu também trabalho. Deus está trabalhando? Amém. E você? Você está trabalhando? Tem gente que diz, não, fique tranquilo que Deus está trabalhando. E você? Você está trabalhando? Você está indo para o campo? Porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O campo é grande e poucos são os trabalhadores. Então, se comprometa com a causa, com a fazenda do Pai. Vai trabalhar. Trabalhe na obra do Senhor. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu não sei o que você pode fazer, mas o Espírito Santo sabe. E Ele vai dirigir você. Só que existem pessoas que querem apenas, serem evidenciadas, querem estar na posição de evidência. Nem sempre o que eu vou fazer, eu serei notado. Eu não tenho que buscar ser notado, ser visto pelos outros. Eu tenho que buscar em cooperar para a causa do Evangelho. Então não importa se eu estou sendo visto ou não, importa que eu estou contribuindo. Eu não sei o que este irmão mais velho fazia no campo. Se ele ficava apenas dirigindo os trabalhadores, ordenando, ou se ele pegava realmente também no pesado, eu não sei de que maneira ele fazia, mas eu sei de uma coisa, ele estava no campo trabalhando, é uma coisa boa que nós podemos aprender aqui. Então faça isso, se envolva com a causa, trabalhe, em nome de Jesus. Outra coisa que nós podemos aprender, não a fazer, mas rejeitar, né? Mas aprender com esse texto, é que aquele homem, aquele irmão mais velho, ele tinha um pouco de inveja no coração. Por quê? Porque uma pessoa com inveja é uma pessoa que não sabe celebrar a conquista e o sucesso dos outros. É uma pessoa que fica insatisfeita com a celebração dos outros, com a conquista, com o sucesso. Tem muita gente assim, irmãos, muitas pessoas assim. Vê uma pessoa tendo sucesso e aquilo traz uma angústia para o coração dela. Por quê? Porque não sou eu. Eu que merecia, eu que deveria estar ali. E ela acaba ficando insatisfeita pelo sucesso de outros. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, para que isso não venha contaminar e encher o nosso coração. Eu não estou dizendo, imagine só, você está em uma empresa e ali o dono da empresa vai escolher um gerente e está entre você e uma tal pessoa. E vai lá e escolhe a tal pessoa.
Eu não estou dizendo que você, não, glória a Deus, ó, escolheu tal pessoa. Você gostaria que fosse você. Não é errado, olha, poxa, eu queria que fosse eu. Mas agora, nós precisamos, né, você precisa, nesse caso você esteja se enquadrando nesse exemplo, tomar cuidado para que você não viva uma vida insatisfeita com o sucesso dos outros. Eu não conquistei, mas na próxima oportunidade eu vou conquistar. Agora, o que você não pode deixar é que entre no seu coração essa insatisfação. Não, fulano vai dar errado, fulano torcer para o mal dos outros. Tome cuidado com isso. E o irmão do filho pródigo aqui, o filho mais velho, ele não sabia celebrar o sucesso dos outros. Aprenda a celebrar, aprenda a se alegrar com o sucesso de outras pessoas. Ah, mas não foi seu sucesso. Não, pare com isso. O seu sucesso é o meu sucesso. Comece a dizer isso para as pessoas. Comece a celebrar, comece a se alegrar quando as pessoas conquistam. Ah, mas você está tanto tempo lutando para conquistar aquilo que a pessoa conquistou. Mas amém, que a pessoa conquistou, glorifica a Deus, celebre, festeje. Amém? Em nome de Jesus. Outro ponto importante é que ele não sabia se relacionar com o pai. Achava que tudo era pelo mérito. Não, eu mereço. O que ele falou para o pai? Há tanto tempo eu trabalho e o senhor não faz nada por mim. Eu mereço. Esse aí não merece, mas eu mereço. Ele achava que tudo com o pai era mérito, né? Não, eu conquistei porque eu mereci. E ele não sabia. Ele não sabia que ele era filho, que ele tinha direito. Ele não sabia, ele não conhecia a graça, o favor do pai. Aconteceu uma situação que eu acho que vale a pena a gente trazer como exemplo aqui, o meu filho, o Efraim. E eu pedi para que ele pegasse uma bolsa para mim. Dentro daquela bolsa tinha ali um iPad, que eu tinha comprado naquela semana, naquela mesma semana, e ele deixa, ou 2 semanas, né? E ele deixa a bolsa cair, e ele me entrega, eu não vi, não abri, e depois quando eu fui abrir, vi que estava quebrada. Eu fui questioná-lo: rapaz, você deixou a bolsa cair? Você deixou? Eu tive que até insistir. Ele ficou meio assim: não, eu já vi que ele tinha deixado. Ele deixou a bolsa cair, o iPad, ele quebrou a tela. Estou até usando ele aqui com a tela quebrada. E eu falei: olha, você vai ficar sem celular, sem nada. Vou tirar o celular de você. Ele não, na verdade, o celular dele também estava com problema, né? Ele não estava nem usando, mas usava o meu ou da minha esposa. Falou: chega de celular. Ele ficou um tempo. Ficou umas semanas aí sem celular. Só que houve uma oportunidade de eu comprar de nós comprarmos um celular para ele. E conheci tem um colega que trabalha com isso, e tinha lá um celular com preço bom, e um celular até bom, né? E fomos lá, compramos um celular para ele. E eu fui lá e dei o celular a ele e disse assim: tá vendo? Aí eu te pergunto: você merece esse celular? Ele disse: não, acho que não, né? Eu falei: você não merece. Você não merece. Olha o que você fez com aquilo, com o iPad de papai. Você não merece. Mas você sabe o que é isso? Isso é favor, é graça. Eu estou te dando. É o que Deus às vezes faz com a gente. Mesmo sem merecermos. Mesmo diante de tantas burradas que cometemos, não é verdade? Deus, ainda assim, com graça e misericórdia, Ele nos abençoa. E por que eu estou falando isso? Para que você entenda que nem tudo é no mérito. Por que nem tudo é no mérito? Porque existem coisas que você vai ter que lutar mesmo. Lutar para conquistar. Jacó lutou com um anjo. Não é verdade? Existem momentos que nós temos que perseverar, lutar, mas existem coisas que na nossa vida que nós vamos alcançar, irmãos, que nem sequer pedimos, mas Deus fez. Graça, misericórdia. Então pare com esse pensamento de que tudo é no mérito, tudo é baseado na sua justiça. Não, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço aquilo outro, eu pago o preço. Então, não é bem por aí, não. Não é bem por aí. Faça o que for preciso fazer, mas não é bem por aí. Tome cuidado com isso, porque senão
tudo que você fizer ou achar que tem algum direito, você vai fazer baseado na sua justiça, não na justiça dele, não na justiça de Deus, não na graça de Deus, mas baseado na sua justiça. E isso traz um peso muito grande para você. Traz um peso muito grande, e isso atrapalha até você de conquistar algumas coisas. Então guarde isso. Guarde isso. Aquele filho mais velho, ele achava que era no mérito, ele achava que ele precisava, que tudo dependia dele. Ele achava que ele era digno, afinal, ele era trabalhador, fazia tudo direitinho, não transgredia nenhum dos mandamentos. Então ele achava que era baseado na justiça dele. Cheio de si, vira para o pai e diz: aí, vem esse aí e o Senhor faz uma festa, e eu que estou há tanto tempo. Mas não é assim, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E por último agora eu quero finalizar falando sobre o pai. O pai aqui, você percebe o amor do pai. O pai o abraça, o pai o beija. O pai coloca vestes novas, anel no dedo, manda matar aquele bezerro cevado que estava sendo preparado e perdoa o filho. É o amor do pai, que obviamente neste caso aqui simboliza e revela o amor de Deus para com os seus. O amor de Deus é diferenciado. O amor de Deus é uma das coisas mais incríveis que existe. Difícil até de ser praticado, ou melhor dizendo, difícil até de ser entendido e compreendido. Como pode? Uma pessoa que fez o que fez, de repente vira para Deus: Senhor, me perdoa, eu errei. E se arrepender, e Deus ainda assim receber essa pessoa. E o ladrão na cruz do Calvário, Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que é isso, gente? É o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu te pergunto, você teria condições de entregar um filho seu por amor a uma pessoa que só faz coisas erradas? Você teria coragem? Mesmo se essa pessoa fizesse coisas certas, fosse a melhor pessoa do mundo, você teria coragem de fazer tal ato? E Deus fez porque Deus amou. E Deus, Ele ama. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é algo incrível. E nós precisamos compreender esse amor de Deus. O filho pródigo, mesmo longe da casa do pai, ele tinha uma noção do amor do pai. Então ele volta para a casa do pai. O filho mais velho, parece que ele não tinha tanta noção do amor do pai. Como eu disse, faltava relacionamento com o pai. Ele era apenas um trabalhador, mas não se relacionava com o pai como deveria. E por não se relacionar com o pai, ele não entendia e compreendia o amor do pai. Tem muita gente que só trabalha para Deus, faz a obra de Deus, está envolvida com as coisas de Deus, mas não está envolvida com Deus, não está envolvida com o pai. Não vive uma vida de relacionamento, mas vive uma vida de trabalho. Esse aqui foi o principal equívoco do filho mais velho. Foi o principal erro. Não se relacionava com o pai, se relacionava com a causa do pai, com a fazenda, com o trabalho, com o campo, mas não tinha intimidade com o pai, a ponto de não compreender o amor do pai, a ponto de não compreender os direitos que ele tinha, a herança que o pai já tinha dado a ele. Ele poderia muito bem fazer um churrasco e se alegrar com seus amigos, mas por ele não ter intimidade com o pai, relacionamento com o pai, infelizmente, ele acabou desprezando muitas coisas também. Então, não só trabalhe, mas tenha intimidade e relacionamento com o pai, para que você possa compreender o amor do pai para com você. Deus, Ele te ama. O mais longe que você tenha ido. Note que o filho pródigo, ele foi muito longe, mas muito longe. Longe demais. Não somente longe, no sentido de distância, mas longe demais no sentido de pecado, sabe, no sentido de desobediência. Irmãos, ele pede a herança do pai, ele já estava interessado em sair.
A casa do pai já não era suficiente para ele, o coração dele já estava enganado, enredado por muitas coisas que estavam lá fora. Ele estava na casa do pai, mas a primeira oportunidade que ele teve, ele saiu. Porque ele não queria sair de qualquer jeito, ele queria sair com condições. O coração dele já estava envolvido por muitas coisas lá fora. De repente, um dos trabalhadores ali, que tinha amizade com ele, dizia o seguinte: olha, lá fora é muito bom. Olha, tem isso, tem aquilo. Olha, eu me envolvi hoje e ontem com umas mulheres. Olha, é assim, é desse jeito. Olha, em determinada cidade tem isso, tem aquilo outro. E ele foi ouvindo aquilo. Estou conjecturando para você entender e compreender melhor com a prática de vida e com a realidade, muitas vezes, na nossa própria vida, o que acontece. Mas note, vamos supor que ele estava sendo envolvido por aquilo. O coração dele se encheu e se inclinou para tudo que estava lá fora. E em algum momento ele iria se afastar da casa do pai. E foi o que aconteceu. Ele se afastou completamente da casa do pai, porque o coração dele já estava inclinado para tudo aquilo que estava lá fora. E ele foi longe demais, mas mesmo tão longe, ele tinha ali as suas raízes, ele tinha uma comparação, ele tinha uma base, ele tinha boas lembranças da casa do pai. Então ele volta, e o pai o recebe, porque o pai o amava. E essa lição é para todos nós, irmãos. Entenda, compreenda o amor de Deus. Compreenda o amor de Deus. Deus, Ele te ama. Por mais longe que você tenha ido, nos seus pecados, nas suas escolhas, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E Ele troca as suas vestes. Talvez você que está ouvindo isso, você precisa de vestes novas, de um anel no dedo, ou seja, de viver essa nova aliança, de ser restaurada a autoridade. Talvez você precisa novamente das sandálias e viver uma vida de filho. E o Pai, Ele celebra, Ele se alegra. A Bíblia diz que existe festa no céu, né? Quando um pecador se arrepende, é o que acontece. Então se arrependa e o Pai, Ele te abraça, Ele te envolve. Mas cai em si, desperte e volte o mais rápido possível. Ah, mas foi pela dor, foi pela dificuldade que eu passei. Será que isso é legítimo? Eu queria voltar por amor. Mas precisou a dor para me despertar, para me fazer cair em si e entender que o melhor lugar é na presença de Deus. Não importa o instrumento que foi usado, o que aconteceu. O importante é que você caia em si e seja renovado e volte para a casa do Pai. Esteja na casa do Pai. Se envolva com a causa do Pai. Não somente com a casa, mas com a causa, com o trabalho. Eu tenho certeza que você vai viver grandes coisas da parte de Deus. Amém? Está aí mais um antídoto, mais um estudo bíblico, baseado aqui em Lucas capítulo 15, a história do pai do filho pródigo, né? Do filho pródigo, do irmão mais velho. Enfim, nós ressaltamos aqui alguns pontos. Se você pegou esse estudo pela metade, eu aconselho que você volte lá desde o início e venha ouvindo, venha participando, tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Tem muitas coisas aqui que poderíamos falar. Talvez uma pessoa que está acostumada a meditar na palavra, um pregador, vai dizer: nossa, está incompleto, tanta coisa que poderia falar disso, poderia falar daquilo outro. Não é verdade? É verdade, porque a palavra de Deus ela é rica, ela é muito mais além daquilo que eu estou explicando e falando aqui, não é? Mas aquilo que você ouviu, que você possa reter e guardar no seu coração. E essa palavra, essa parábola, ela simboliza quando um pecador se arrepende e o Pai o recebe. Amém? Que nós possamos compreender isso em nome de Jesus e guardar tudo aquilo que foi passado aqui. Tá bom? Bom,
mais um antídoto. Obrigado você que deixou o like, obrigado você que vai compartilhar esta mensagem com outras pessoas, que você participou do chat. Obrigado, irmãos, que Deus abençoe a tua vida, toda a sua casa, e na próxima semana nós estaremos de volta para mais um estudo bíblico, para mais um antídoto, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Um forte abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus.